Já está no ar o programa Nossa Terra. Um bom dia, meu amigo, minha amiga. Bom dia para você. Está um pouco escuro aqui a câmera, mas nós vamos dar aqui um jeitinho de limpar. Opa, melhorou mais. É porque eu tô de preto. Preto de. É, vesti a camisa preta, parece que escureceu mais aqui o negócio, né? Porque é assim mesmo. A câmera só pode refletir aquilo que ela vê, né? Mas para você um bom dia, meu amigo, um final de semana, hoje é sábado, né? Aqui para nós colocamos uma estrela do Shabbat, Shabbat Shalom, paz para todo mundo. Uma paz, por favor, abra aquela janela para ver se clareia mais um pouco. Uma paz para você, meu amigo, para a sua família, que todos possam, nesse final de semana, agora sábado, domingo aí, de semana, poder desfrutar do melhor dessa terra, né? A Bíblia diz que se a gente crê no eterno, nós podemos o quê? Desfrutar do melhor da terra. E o melhor da terra, nós vivemos sobre ela, né? Você, meu amigo, minha amiga, um abraço para o pessoal da Polícia Civil, Militar, Polícia do Exército, Polícia Federal, a Guarda Municipal, também para todas as autoridades, para o DMTU e para todo o pessoal que estão investido de poder, o Corpo de Bombeiro, estão envolvidos aí nesse veraneio, nesse grande verão desse ano, aonde a gente tem prestado atenção que as forças de segurança têm protegido aí o que pode, tem prevenido até acidente, né? Então isso é bom, né? Shalom, Ruth? Shalom. Quando a gente sabe que há segurança no lugar, a gente fica mais tranquilo, né? Então, para nós é importante isso, a gente falar das qualidades da segurança da nossa cidade, do município de Marabá, né? Marabá, no sul do Pará, onde acontece dos melhores lugares para os pontos turísticos, né, da nossa cidade, que são praias, são as matas, as fazendas, os lugares que são reservados aí para o turismo. Para você que é de fora, que está chegando na nossa cidade, seja bem-vindo. E para você que ainda não tomou a decisão para onde vai passar o resto das férias, venha para Marabá. Marabá é uma cidade gostosa, hospitaleira, aonde é que você vai poder divertir-se com a sua família. E é importante que nós temos muitos hotéis na cidade de Marabá, nós temos aqui muita coisa boa para você ver, se divertir juntamente com sua família. Mas vamos começar o programa, né, Ruth? Começando com Abrahá, né? Abrahá são orações que foram feitas na época do templo do Beit Hamidash, que é o tabernáculo, lá em Jerusalém. Foi catalogado para um livro, onde esse livro é chamado Sidu Completo. Esse Sidu, a gente faz as orações aqui, ela está em português e hebraico. O povo de Israel, sempre quando vai no Muro das Lamentações, né? Eles clamam ao Eterno para reconstruir o terceiro templo, que está caído. Quer dizer, 2 que já tiveram e foi caído, né? Agora eles querem que reconstrua o terceiro. E sempre estão lá fazendo as suas rezas, suas orações para o Senhor mandar reconstruir. Diz assim: a Jerusalém, tua cidade, retorna com misericórdia, pousa nela a tua glória, como disseste, reconstrói-a prontamente em nossos dias, em construção eterna, e o trono de Davi, teu servo, estabelece depressa nela. Bendito sejas tu, Eterno, que reconstrói Jerusalém. Pai misericordioso, ouve a nossa voz. Ó Eterno, nosso Deus, poupa-nos, tem piedade de nós e recebe nossas orações com misericórdia e boa vontade. Porque tu és Deus, que ouves todas as orações e súplicas
e de tua presença, o nosso Rei. Não nos deixe voltar desprovido. Concede-nos a tua graça, concede-nos e ouve nossas orações, pois tu ouve as orações de todas as bocas. Bendito seja tu, Eterno, que ouve as orações. Baruch Hashem. O que é o mais difícil é você orar e muitas vezes pensar que o Eterno não está respondendo. Muitas pessoas dizem, minha oração não passa do teto, né? Mas aí muitas vezes a gente primeiro tem que consertar o nosso templo, o nosso eu. Se nós estamos merecendo receber as bênçãos, né? Porque tudo é conforme o nosso merecimento. Assim, a bênção do Siddur diz que o Senhor abençoa aqueles que o merecem. E ele também ele castiga aquele, pune, né? Conforme as transgressões de cada um. Nós achamos muitas vezes que somos só merecedores de receber a bênção. E esquecemos que às vezes não estamos obedecendo. Você vê a diferença de um filho que é obediente do que um filho que é rebelde. Nós, como carne e osso, muitas vezes deixamos de abençoar um filho rebelde para abençoar um que seja obediente. Assim também o Eterno. Ele pune aqueles que merecem e abençoa também aqueles que o merecem. Assim o Senhor possa nos abençoar, cada um de nós. Ruth, na realidade, a gente deve observar o que Deus disse. O que Deus falou? Né? Uhum. Esse questionamento é que nós temos que ter em nossas mentes, porque o que ele falou? Porque Deus, ele dá todas as dicas, Ruth. Uhum. É isso aqui. Ele dá todas as dicas para que o ser humano, porque ele sabe que nós não passamos de miseráveis pecadores. Nós pecamos por pensamento, palavras e obras, e até por não fazer o bem, se recusar de fazer o bem. Se omitir, né? Se omitir. Você que seja quem for, pode ser rico, pode ser pobre, não importa a tua religião. Deus requer do ser humano aqui na terra obediência aos seus mandamentos e às suas leis. E o Senhor, ele não dá nada de graça. E tem pessoas que fazem só assim. Orar é só me dá. Aí você vê que tudo para o Eterno abençoar alguém, ele teve que dar algo em troca. Vê Salomão. Salomão, quantos sacrifícios ele fez? 1000 holocaustos, né? E o que o Eterno disse para ele em sonho? Pede o que tu queres que eu te darei, né? Ele pediu sabedoria. Ruth, a gente pensa assim, não, porque Salomão, ele era rico, era filho do rei Davi, então ele pegou e deu 1000 bois para o holocausto. Só que as pessoas pensam que é só assim, pega os bois ali e entrega no Beit Hamidash, no templo, no tabernáculo, no altar do Eterno. Não é assim. Cada boi ele foi abençoando. Foi abençoando. São 1000 brachá que ele fez. E tinha que ter pela uma pessoa que soubesse fazer aquele ritual, a maneira de matar. Seria o sacerdote, né? A maneira de fazer cada reza, cada oração. Porque você viu também, tem pessoas que ele é tão ruim que ele pode fazer quantos holocaustos quiser, mas o Eterno não recebe. Você vê Balaão, ele queria por tudo trocar, dar o holocausto para o Eterno, sacrifício, para poder amaldiçoar o povo de Israel. Ele fez quantos holocaustos, quantos sacrifícios, o Eterno não recebeu e nem trocou para amaldiçoar o seu povo. Ruth, o profeta Daniel também esteve nas margens do rio Tigre com 70 homens em oração e eles fizeram um propósito de 3 semanas. Já estava na 3ª semana fazendo uma intercessão, porque os medos e os persas, a Bíblia fala medos e os persas, e a gente pensa assim, os 2 países, os 2 reis, mas
quando se trata de a Bíblia falar de Medos e dos persas, está falando do principado dos potestades que estavam sob cima E dominadores dos dos medos. ares, né? Esses espíritos trevosos, eles estavam matando o povo do Eterno lá. Tanto os medos como os persas estavam prejudicando. E aí eles fizeram um retiro de 70 homens mais um, né, que era o profeta, e passaram a fazer um jejum. Porque, olha, você fazer jejum em casa é fácil. Porque sabe que se o negócio pegar, qualquer hora a geladeira está aberta para você comer alguma coisa. Mas você fazer um jejum, tipo o profeta Daniel fez, 21 dias, lá na margem do Rio Tigre, na beira da praia, aonde quando o sol esquenta, dá uma fome de lascar, né? O pessoal fala, lá do Nordeste fala assim, dá uma fome de lascar. Então eles estavam dentro de 21 dias, quando a resposta da oração chegou, através de quê? De um anjo de Deus chamado Gabriel. Ele veio, apareceu do outro lado da margem do Rio Tigre, e eles só viram, ele viu, mas os 70 homens que estavam com ele correram, sentiram a presença de algo estranho e correu. E aí Gabriel disse que, Daniel, o profeta, ele disse que faltou força nele, as pernas dele tremeu e ele caiu. E o anjo veio, Gabriel, colocou a mão sobre os ombros dele e disse: levanta, Daniel, por tua causa eu vim. Então, nós vamos falar sobre os mandamentos de Deus, a obediência, porque toda desgraça que está acontecendo nesse mundo, toda peste, toda perseguição, na minha vida, na tua vida, seja a vida financeira, seja a vida sentimental, familiar, social, democrática, tudo que está acontecendo, o culpado é o ser humano porque não guarda os mandamentos de Deus. Leia aí Êxodo 20. Aí nós vamos chegar até um ponto onde nós vamos parar para a gente meditar e você vai aprender quebrar, Ruth, a maldição hereditária na família. A maldição hereditária toda família tem. Todas. Todas as famílias. Mas vamos ver? Êxodo capítulo 20, né? E falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Eterno, teu Deus, e te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, figura alguma do que há em cima nos céus e abaixo na terra e nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás. Pois eu sou o Eterno teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, sobre terceira e sobre quarta gerações, aos que me aborrecem. E faço misericórdia até 2000 gerações aos que me amam e aos que guardam meus mandamentos. Não jurará em nome do Eterno teu Deus em vão, porque não livrará o Eterno que jura seu nome em vão. Esteja lembrado do dia de sábado para santificá-lo. Tá bom, até aí. E Ruth, nós vamos pegar aqui Êxodo 20, dessa Bíblia comum que se vende em livraria. Segura aqui. Bem que tem uma parte, começa do 5 aí. Versículo 5. O que é que diz? Não as adorarás, nem lhe dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Agora, essa Bíblia aqui, ela está roubando 1000 bênçãos. 1000 bênçãos de quem possui ela, de quem acredita nela. Vê o que diz o original. Daí para frente, o versículo 6. 6. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Aqui no hebraico, na tradução feita em Israel para o português, diz assim:
Deus falando, faço misericórdia a 2.000 gerações. Até 2 gerações. Ei, você que está assistindo aí, a tua bênção, a tua Bíblia está roubando as tuas bênçãos. Uhum. Porque aqui, volta a ler aí na Bíblia comum que as pessoas têm em casa. Lê aí o 6. Faço misericórdia até 1.000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aí fala de 1.000 gerações. É. Aqui, faço misericórdia até 2.000 gerações daqueles que me amam. Então, quer dizer, só para você entender que a Bíblia tem que ser original. As Bíblias que tem aí com as traduções, uma pessoa escreveu aqui no programa, falando a esse respeito, que não acredita nas Bíblias que aí estão. Porque há muitas versões diferentes na tradução, na transliteração do original para aquela nação. Tem palavras, como nós já falamos aqui no programa, tem palavras em hebraico que não tem tradução para nenhum idioma da terra. Aquela palavra em hebraica, se ela não tem tradução, por que colocar outra para substituir? Não pode. Você pode prestar atenção que o próprio Jesus disse que não pode mexer na lei, no livro da lei, que aqui é a Torá que nós estamos ensinando, não pode mexer, nem tirar nenhum tio, nenhum jota. Aí aqui, na leitura, se você está acompanhando com a sua Bíblia na mão, você descobre que aí você perde perde 1.000 bênçãos. Porque no original ele diz que abençoa 2.000 gerações. Aí, na Bíblia comum, é só 1.000. Só 1.000. E assim nós temos muita coisa. Tem Bíblia que diz milhares, gerações. Aí, deixa eu ver aquela versão dele. Não, você pode pegar essa versão também. Boa. Ruth, o que nós podemos ver é que as pessoas estão enganadas. E precisa sair desse engano. Ninguém nunca protestou contra os erros de tradução, transliteração, porque ninguém vai a fundo para saber o que está escrito no original. Por que isso aqui está errado? Por que nós compramos e aceitamos aquilo que nós recebemos e temos como verdade? Tem gente que morre dizendo que a Bíblia dele que é certa. Uma pessoa lá na feira veio discutir comigo e eu disse, eu tenho Bíblia no original em hebraico. Ele disse, pois não serve. Não presta. Eu fiquei olhando, rapaz, tanta ignorância. Quer dizer, o original não presta. O que presta é a pirataria, Então, você tem que tomar uma atitude se você quer crescer. Porque aí você está malhando em ferro frio. Está batendo em ferro frio. Muitas pessoas têm sido amaldiçoadas porque já vem das gerações passadas, né? Dos nossos ancestrais. O Senhor fala de terceira e quarta gerações. Quantas pessoas estão pagando pelo erro dos nossos ancestrais, né? O Senhor diz que cobra a iniquidade dos pais nos filhos. Essa semana que está entrando agora, eu vou fazer um período, né, de oração, só eu e o Eterno, toda tarde, em tempo, porque para quebrar a maldição de família, nessas orações que você faz aí, não quebra não. Não quebra não. O que quebra oração, o que quebra a maldição hereditária, o que freia a maldição de família, Ruth, é a obediência aos mandamentos. E as pessoas não conhecem o mandamento. Aqui da Bíblia Católica diz, no versículo 5 diz, não te prostrarás diante dos ídolos, nem lhe prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas uso de misericórdia por 1.000 gerações para com que me amam e guarda os meus mandamentos. Aí perde só daí. Aqui fala 1.000 gerações. Pois já perdeu 1.000 gerações. Quer dizer, você perdeu só. Olha, quando você começa a ler a Bíblia e que você encontra esse tanto de erro, e isso aí, Ruth. Tem outra versão que fala milhares de gerações. Não, milhares e 1.000 é a mesma coisa. Aí, Ruth, o que é, por exemplo, assim, quantos anos tem uma geração? Fazemos um cálculo de 40 anos seja uma geração. Uma geração jovem, você é jovem até os 40, depois você aparece para a terceira idade.
Então, 1000 gerações significa o quê? Se é 40 anos, é uma geração, então 40.000 gerações você é enganado. Agora, o que é maldição hereditária de família? Porque está escondido, não está escondido, está explícito, né, Ruth? Tá. Dentro dos mandamentos que Deus amaldiçoa a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração. Então, e a quarta geração dá 160 anos de maldição na família de seu fulano, de seu ciclano. As famílias, por exemplo, quando a gente faz análise, aqui tinha uma pessoa que ele até faleceu, e ele era invocado comigo sobre essa história aí de quebrar a maldição. Eu ia lá no escritório dele, lá na firma dele, na empresa dele, e ele estava no auge de ganhar dinheiro naquela época, e aí eu ia lá, chegava lá e parava para me ouvir. Mas ele falava, não, fala, eu gosto de ver tu falar, é sobre a quebra de maldição na família. Porque a minha família, eu sou crente, mas na minha família tem maldição. Isso que tu fala aí, que a maldição continua na vida das pessoas, porque, Ruth, quando eu caso, eu casei contigo. Aí começa uma geração. Aí nós começamos uma família. Tivemos um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. Aí é a nossa família. Só que a maldição hereditária, por exemplo, assim, a minha mãe, a Rosinha, eu não fui criado por ela, fui criado enjeitado. E quando eu soube dela, ela já estava lá no Arraia, eu já era casado, e eu soube que ela estava morando junto com meus irmãos, lá no Arraia. Arraia, que hoje é a cidade de Jacundá. Aí um feiticeiro, encontrei um feiticeiro uma vez, aí ele falou que conhecia minha mãe, e que minha mãe era mãe de santo, lá no Arraia, e que ela tinha tomar conta de terreiro, tinha terreiro para lá. Aí quando ele falou aquilo para mim, aí eu fiquei assim, porque tudo que eu escuto, eu gravo, eu gosto de memorizar as coisas. Mas aí depois, com o tempo, eu me envolvi nessas coisas, né? E quando eu pensei que não, já estava lá no meio do povo. Porque é a maldição hereditária que me puxou. Né? Aí, com o passar do tempo, o que aconteceu? Aí eu vejo o meu irmão Jorge, envolvido com essas coisas. Um dia eu cheguei com ele e falei, rapaz, aí eu já estava sendo evangélico e fui lá pregar para ele. Aí falei para ele e ele falou assim, não, eu não posso deixar isso não, porque quando a mamãe morrer, isso vai ficar de herança. Quer dizer, as entidades, a Gregory, que acompanhava minha mãe, quando ela morresse ia ficar com ele, herança para ele. Aí eu conversava com ele, mas meu irmão assim meio bruto e tal. Mas eu quero mandar um abraço para a Dona Dina, para o Evandro Valles, para o Célio Miranda, Pedro Borges, também para o João Freitas, Eliane Melo, Francisco Arraes, Cláudia Marla, o Cleuton. Obrigado, rapaz. Mandaram para mim lá do aniversário da cada Marla um pedaço de carneiro, né? Ontem eu jantei, tarde da noite, o carneiro. E hoje de manhã eu já tomei café com o carneiro assado. Esquentei, botei no pão. E tomei um café reforçado, né? Um carneiro que veio de Monte Alegre. Que veio de Monte Alegre, lá da região dos teus parentes, né? Mas isso é bom, né? Um abraço ao Cleuton, o Arcanjo, o Kel, o Osinei, a Cristina, Quineide e também José Camelô. Aí, Ruth, o que aconteceu? A minha mãe, aí um dia eu fui lá no movimento Pastor Braulio Guzmão. Eu era pastor e ele veio me convidar para me assistir, para me participar do grande movimento que ele estava fazendo lá na Igreja do Evangelho Quadrangular, na Folha 21. E aí eu fui. E o pastor Braulio Guzmão, missionário, ele estava fazendo uma quebra de maldição de família. Aí ele fez uma oração lá, para quebrar essa maldição. Pois eu ouvi a minha mãe, ela na macumba.
Lá dentro da igreja eu vi a visão. Aí ele disse, olha, nós estamos fazendo essa oração aqui para quebrar a maldição hereditária na família de vocês. Aí eu até dei um testemunho para eles, rapaz, eu vi isso assim, quando você estava orando e tal. Aí, tá bom. Mas aí, Ruth, tinha minha avó. Um dia eu estava naquela casa vincular, que nós tínhamos alugado naquele tempo, e eu estava lá, a tua mãe estava morando, aí eu estava lá deitado numa rede. Aí dei aquela cochilada, aí chegou aquela mulher, morena, ajoelhou-se perto de mim, aí falou para mim, ó, tá tudo consumado, tudo acabado. Quer dizer, ela tinha morrido. E a maldição continuou na nossa família. Aí você foi e pregou para minha mãe. Aí minha mãe se converteu. Aí a minha irmã, aí ela também se converteu. E aí o cristianismo foi entrando na família, né? E ela era casada com uma pessoa lá que depois veio ser a pastor, né? Que é o pastor Antônio. E a nossa família foi assim, foi crescendo, todos se tornando evangélicos. Hoje esse meu irmão, Jorge, ele sempre me liga lá de Paraupebas, ele gosta de cantar, né? Ele canta bem, ainda mais música José de Paula, as músicas espirituais. Aí ele liga para mim e tal, mas a maldição hereditária da família ainda não quebrou, precisa quebrar 100%. Então, é quebrado o pacto que ela tinha feito. O pacto que minha mãe tinha feito. Ah, não, aí a minha mãe passou uma semana para morrer, não foi? Aí a gente ia lá e ela adoeceu. Mas conversava tudo, que a minha mãe era assim, uma pessoa que ela atraía as pessoas. As pessoas vinham a ela, tinha muita amizade, aquele negócio todo. E ela foi ficando ali naquela cama, sem levantar, esperando a hora de morrer, mas tinha um filho que tinha que vir, né? Aí você foi lá, conversou com a nossa família, dizendo que tinha que reunir a família para quebrar a maldição que estava sobre ela. Porque muitas pessoas, onde ele passa, ele faz tipo assim, um pacto. Porque toda religião que você vai, a pessoa pergunta, você aceita? Aí você vai lá na frente, aceita, declara. E ainda tem os testemunhos, né? Que tem que levar. Ali é feito o pacto. E dado o seu nome na secretaria. E ela tinha passado pela essa religião espírita. E lá ela fez... A Umbanda. Ela fez o pacto. Ela se tornou mãe de santo. Depois, através de eu pregar para ela aceitou ir para igrejas evangélicas. E lá passou muitos anos. Só que ela nunca quebrou o pacto da outra religião que ela passou. Ela fez só se afastar e achou que era tudo. Quando ela adoeceu, ela passou vários, acho que até mais de semana. O pessoal dizia, de hoje ela não passa. E ela ficava tipo uma boneca. Já não agia mais nada, não falava. Foi quando o Senhor falou para mim que eu que tinha que quebrar esse pacto. Aí veio, que responsabilidade. Eu nunca tinha feito nada assim. Mas quando o Senhor manda... Ele dá direção, né? Ele dá direção, ele dá até o que eu vou falar. Tudo. Como tinha que fazer. E olha que eu, para mim fazer alguma coisa assim, eu digo por quê, para quê, e eu quero tudo explicar, né? E o Senhor dizia assim, digo, mas ela que é autoridade na vida dele, né? Mas o Senhor disse, não, agora não. Agora ela está como uma criança, a autoridade aos filhos. Eu digo, então precisa dos filhos. Lá os filhos se ajuntou tudinho porque a mulher a qualquer hora poderia morrer. Ele estava esperando já isso. Lá se reuniu, lá o Senhor fala de novo, tem que quebrar o pacto. Eu digo, tá bom. Aí nós fomos quebrar o pacto, né? Para ela poder morrer. Porque enquanto ela não quebrou esse pacto, ela estava lá vegetando. E foi feito esse pacto. Mas diz que tinha a herança que ia ficar para outro filho, né? E ele estava lá. Ele já crente, eu não quero essa herança não. Não. A mamãe quer morrer, quer deixar essa herança, eu não quero não. Para outro, mas eu não quero não. É tu que vai ter que pedir perdão.
E na hora o Senhor foi me dando o que falar e depois eu disse assim, agora vocês se preparem. Aquele que tiver pedir perdão, peça para ela logo agora. Que aí ela vai morrer. Não, mas antes tu teve um sonho que minha mãe estava doente e o quarto dela estava cheio de demônio. Até Não, mas isso aí foi assim. Porque eu me preocupo Não, depois. peraí, já te falo. Aí, dentro do quarto estava cheio de demônio, até por cima do guarda-roupa tinha demônio, parecia urubu. Assim, esperando, na hora que ela morresse, eles descerem para pegar ela. Porque era assim, eu faço do jeito que o Senhor me manda, né? Na minha mente vem tudo como eu devo fazer. E eu fiz. Mas depois eu fiquei preocupada. Será se eu fiz errado? Se eu fiz certo? Será? Aí eu fico com aquela preocupação. Eu pedi para o Senhor me mostrar. Se eu fiz certo, né? Aí eu tive o sonho. E enquanto ela estava ali na cama, ao redor dela estava cheio daqueles espíritos, né? Tinha uns até em cima do guarda-roupa. Parecia urubu, hein? Esperando. Esperando. Na hora que ela morrer. Que era o que andava com ela, né? E assim tem muitas pessoas dentro das igrejas que já passou por vários lugares e fez aquele casamento. Porque o pacto é um casamento. Aliás, cada vez que você entra para uma religião, cada religião tem o seu senhor. Tem, cada um tem. Você vê que tem igreja que eles te convidam para você aceitar, você vai lá na frente, ali você confessa, você assina seu nome, quer dizer, vai para a secretaria. Ainda precisa de testemunha. Tem que ter o testemunho. Que é a igreja que é a testemunha. E aí é refeito aquele pacto todo mês, né? Que tem que participar do pão e do sangue, né? Que é a carne e o sangue. É o ritual Toda do cristianismo, vez tem que né? ser renovado. Cada religião tem o seu tipo de cerimônia, né? E aí, Ruth, uma pessoa, às vezes, ele sai de lá da feitiçaria, da bruxaria, aí entra para uma igreja, inocentemente, mas não. Aí ele aceita lá os dogmas, a doutrina daquela igreja, passa a congregar, mas o pacto dele, o compromisso dele que ele fez espiritual, nunca foi quebrado. Ficou para trás, mas não foi quebrado. É por isso que tem muito crente desviado, Ruth. Ele não consegue ficar. Ele não consegue ficar, porque ele está preso. Porque o pacto é um casamento. A pessoa casa, é um exemplo, casal. Casa, né? Mas para ele casar de novo, ele tem que separar. Ele tem que fazer o divórcio. Tem que divorciar. Ele tem que divorciar. É uma pessoa que, por exemplo, separou e não fez o divórcio, então ele está sujeito ainda àquela pessoa, aquele elo. Você ainda pertence àquele casamento. Tipo, oficialmente, né, jurídico, você pertence àquele casamento. Tipo o exemplo daquela mulher samaritana. Quer dizer, Jesus falou para ela assim, tu já tinha 5, né? Tiveste 5 maridos que tu tem agora não é teu. O que tu tem agora não é teu. Porque essa palavra no hebraico ou esposo, ou Baal, mas tudo significa Baal, esposo, né? É Baal que significa esposo. Ele estava falando não de marido do ser humano, mas sim de que ela teve em várias religiões, fez pacto com as religiões, agora estava numa que não era dela. Porque ela não divorciou, porque não adianta só você... Não vou mais. Aí já passa para outra religião. Aí o que Yeshua falou para ela? Tudo que Yeshua falou para ela, ela entendeu, porque ela é desviada. Ela é desviada do judaísmo. Então ela tinha que voltar para a primeiro casamento por exemplo, que ela assim, fez. por que chama mulher samaritana? Por que ela não tinha nome? Porque era uma mulher que vivia em Samaria, mas a alma dela era judia. Era judia. Aí ela encontra com Yeshua, Jesus, que era um judeu, e ele fala... E eles vão falar de quê? Do Mashiach, do Messias, que viria. E aí essa história de Mashiach que viria ou vem, isso aí é coisa de judeu. E ela correspondeu corretamente a ponto dela aceitar o que Yeshua disse. E tudo que ele falou, ela entendeu. Ela entendeu e saiu pregando. Aí, naquele instante, ela se tornou uma grande missionária para anunciar sobre a cultura judaica. Porque 5 maridos já tiveste. E este que agora tens não é teu marido. Isso disseste a verdade. Mas vamos ver aqui uma coisa, Ruth.
essa parte de Êxodo 20, ela é muito melindrosa. Sabe por quê, Ruth? Vamos voltar para o Velho Testamento? Porque, na realidade, no judaísmo não se prega no Novo Testamento, né? Não. A gente conhece, por exemplo, nós que fizemos teologia, a gente conhece o Novo Testamento. Às vezes eu falava para o Rabino, a gente sentava e começava a falar do Novo Testamento para o Rabino, e ele ficava me olhando assim, ó, ouvindo. Porque o judeu não tem essa prática de estudar, né, o Novo Testamento. Aí, Ruth, o que acontece? Esse Êxodo 20, por que as pessoas escondem os mandamentos de Deus? Essas pessoas religiosas escondem de outros, fizeram isso no passado e continua escondido, que as pessoas não têm mais que estudar o Velho Testamento, porque é velho, já passou, tudo já passou. Só que o Deus do Velho Testamento é que é o Deus verdadeiro. Outra pessoa, eles mudaram os mandamentos por certos usos. Usar branco é pecado, pintar a unha é pecado. Isso aí já foi para esconder a santidade do mandamento. E aqui nos mandamentos diz assim, o que é pecado é tomar o nome do Eterno, teu Deus, em vão, né? Porque o Senhor não terá por inocente aquele que jura o nome dele. Você está com a Bíblia aí, abre em João, no capítulo, o Evangelho de João, no capítulo 4, vamos lá para o Novo Testamento. Lá diz claramente o que é o pecado. Pronto. Porque se a gente ficar falando aqui de pecado, disso, vai dizer, não, mas eles estão falando é porque eles são da religião deles. Mas você vai ver na primeiro João? João, não, aqui no Evangelho de João, no capítulo 4. Agora Deus, onde que eu vou achar João? Depois de Atos você pode fazer assim, ó. Eu já tinha achado, mas tu disse que era outro. Não, mas tem tu conhece a Bíblia, rapaz. Procura, espera aí. Depois de Pedro é João. Tá. Aqui, ó. O capítulo 4 e aonde é que está? Deixa eu ver aqui, que eu tinha marcado aqui. O que é o pecado? O pecado, vai dizer, João, isso aqui é no Evangelho. Porque está nas cartas, não é nas cartas. Vai falando aí, eu vou achar já. É porque diz assim, muitas pessoas se preocupam, certo que a mulher ela tem que andar bem vestida, não exageradamente, mas com decência e ordem, assim como o homem. Mas a pessoa larga do seu caráter, porque quando diz assim, honrar pai e mãe, para que se prolongue seus dias na terra, que o Eterno te dá. Isso aqui é um mandamento com promessa, né? De aumentar ou acrescentar seus dias de vida. Diz assim, não matarás. A pessoa, o que é que ele pensa matar? Puxar uma arma e matar a pessoa? Mas às vezes você mata por palavras. Uma palavra apaga a pessoa e às vezes mata a esperança dela, mata os sonhos, mata a vontade de realizar alguma coisa ou de ser alguma coisa na vida. Quantas vezes a pessoa tem matado pelaquela palavra negativa? Aí vem aquela, não adulterarás. O que é que você vê nessa palavra? Pensa em parte carnal, sexual. Mas às vezes a pessoa está adulterando através da palavra, da mentira, ou através de um peso, ou através de uma mistura no próprio alimento, está adulterando. Através do leite. Quantas pessoas vai comprar o leite e a metade é água, está adulterado. Aí diz, não furtarás. Aí a pessoa pensa que furtar é só pegar o objeto de alguém escondido. Mas muitas vezes você pega emprestado e não devolve. Muitas vezes você está furtando o tempo de alguém, furtando as palavras e várias outras coisas assim, que é a maneira de furtar. O tempo, aquela pessoa que você vai te esperar e você não vai na hora, você está furtando o tempo dela. Você tem pessoas que porque ele tem condição, ele diz, não, me espera aí, eu estou em reunião. E às vezes ele não está em reunião, ele faz de propósito, ele está furtando o tempo de alguém. E não dará falso testemunho contra teu próximo.
aquele que mente, aquele que é comprado para testemunhar falso, aquele que chega lá e levanta um falso testemunho contra alguém para difamar, para destruir o caráter da pessoa, botar desacreditado aquela pessoa. E muitos têm ido até para os jornais, televisão, estragando a vida daquela pessoa. Ele está dando falso testemunho. Outra coisa, Ruth, no judaísmo, evita muito esse escândalo de levar uma pessoa na frente da congregação ali e fazer o julgamento da vida dele ali. Se tiver de falar alguma coisa, o líder chama aquele pecador particular e conversa. E conversa. Porque Deus proíbe que nós venhamos fazer o escândalo na vida do irmão. O próprio Jesus disse que é melhor que se mate. Amarre uma pedra de moinho no pescoço e jogue dentro d'água do que escandalizar um pequeno irmão. Porque a pessoa, quando faz vergonha ao outro, é como se vertesse sangue, assim diz a Bíblia, né? Porque quando você envergonha a pessoa, ele fica tão envergonhado que é como se saísse sangue até do seu próprio rosto, fica todo vermelho. Então, aquela ali é uma maneira de você prejudicar aquela pessoa. Você quer saber o que é o pecado? A tua Bíblia te responde. Nós estamos aqui com a Bíblia traduzida para o português, aonde João esse 3 e o versículo tá bem 4. Você vai saber, minha esposa vai ler esse versículo, você vai saber o que é o pecado. Porque muita gente, você fala assim, sabe o que é o pecado? Aí tem gente que diz que sabe o que é pecado. Mas hoje em dia já mudou muito, né? Que quando nós viemos de outros ministérios, até se a pessoa dançasse, estava pecando. Não, havia uma doutrina... Não podia bater palma. Uma doutrina que ela tem mais de 100 anos que começou no Brasil, uma doutrina que veio de uso e costume lá da Europa. Aí implantaram dentro do Brasil dizendo isso aqui é santidade, isso é um modelo de crente. E quando na realidade, nós não vamos falar mais desse povo não, porque quem sofreu no início foi as esposas daqueles que fundaram esse ministério, que a gente vê a história dessas mulheres que eram sofrer de perseguição porque foi tomada a marra. Mas aí, Ruth, inventaram doutrina de homens. E quantas vezes nós vimos irmãs que não cortavam a ponta do cabelo? Eu lembro que uma vez... Porque disse que era pecado. Eu era novo convertido, aquela vontade de pregar, cheguei e falei para o dirigente da igreja, me dá uma oportunidade, era uma sexta-feira. Aí ele disse, cadê a gravata, hein? Cadê a gravata? Aí eu fiquei assim, aqui só pode pregar se tiver gravata, tiver paletó. Às vezes é a gravata que vai pregar. Então isso é doutrina de homem. E isso veio muito tempo. Hoje não, já acabou isso aí. Essas doutrinas. Vezes nós vimos... Ainda vem alguém falando dessas doutrinas lá, mas quando vai para a Bíblia, porque, Ruth, se a pessoa cortasse o cabelo, a mulher ia para o inferno. Não, teve uma... Se o homem vestisse um calção, os gafanhotos de Apocalipse iam comer as pernas dele porque estava de fora. Essa é a doutrina. Rapaz, isso é coisa de cabelo. Teve uma vez que eu vi uma irmã, foi chorando lá na frente, pedir perdão, porque ela mandou a cabeleireira cortar, acertar o cabelo, e ela aproveitou e cortou bem um palmo mais do cabelo. Nós estávamos vivendo foi chorando. Uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, uma época de Copa do Mundo. E nessa época não tem negócio de crente católico, não. Todo mundo é seleção brasileira, né? Eu me lembro que nós estávamos numa igreja nesse tempo lá em Bom Jesus. Tinha crente que se desviava nesse tempo. Tempo de política, tempo de Copa. Lá em Bom Jesus, quando chega a época da política, as igrejas esvaziam. Entrou de férias. Não, mas isso aí é uma coisa de um povo, né? Agora, vamos ver aqui. Aí, época da Copa ali, Romário era a pedra da vez. Todo o Brasil torcendo por Romário. Aí a irmã chega lá na casa dela, tem um monte de gente assistindo, a irmã calada ali. Daqui a pouco a irmã estava lá na frente da televisão gritando, corre Romário, corre Romário, corre Romário, corre Romário. Aí a família ficou... Não, o Zico já foi correndo passado. Aí a família ficou assim, viu como a mamãe, viu como a vovó tá animada. Aí quando foi no domingo, a igreja cheia, aí ela foi lá na frente e disse, eu quero pedir uma oportunidade. Como ela é uma pessoa muito séria, né?
muito crente. Aí deram oportunidade para ela. Aí ela disse, eu quero pedir perdão para toda a igreja que está aqui presente, que eu pequei. Porque nesse jogo anterior do Brasil, que o Brasil ganhou, eu comecei a gritar no meio da rua, corre Romário, corre Romário. Eu vim pedir perdão a Deus, porque eu estava torcendo pelo Brasil. Agora, é pecado? Não. Agora nós vamos ver o que é que a Bíblia diz que é pecado. Todo dia a gente fala aqui o que é pecado. Mas vamos ver o que é que a Bíblia diz. O Novo Testamento, né? 1 João, capítulo 3, versículo 4. Você que tem sua Bíblia, vamos conferir. 1 João, primeira carta de João, É. capítulo 3 e o verso 4. Abra sua Bíblia aí, ou anota no papel, rapaz. Você que é líder, quer saber o que é pecado. É por isso aqui que você e eu, nós seremos julgados. Somos. Não é porque o Romário fez o Somos gol e eu gritei julgados e gol do seremos. Brasil. Não, não é isso não. Não é porque eu uso uma bermuda que o gafanhoto vem comer minhas pernas. Não, não é isso não. Ou porque eu uso uma joia. Aí, Todas as mulheres, Mas- elas têm que ser femininas, né? aí E qual é uma Ruth, maneira? a doutrina ninguém sabe por que acabou a doutrina das igrejas. Porque não prestaram atenção. Mas foi essa questão política. Quando levantou um presidente aí que disse que ia fiscalizar todas as igrejas. E acabar esse negócio de doutrina. E outra coisa, uns casamentos aí que apareceu, tinha pastor que não fazia, era para ser preso. Rapaz, aí os pastores amansou com essa doutrina, ninguém fala mais em doutrina da igreja. Mas tem ministério aí que é sério, que Você leva a vê sério. que José, quando ele foi para o Egito, ele teve que se vestir como o povo do Egito. Você vê que o povo do Egito, desde quando teve a praga, eles cortam o cabelo rapado e usam peruca. E estica os cantos dos olhos assim. Mas é uma pintura. Que eles Pois é, mas pintam isso ao estica. redor Quando você olha, dos você pensa que olhos. o cara é um japonês. Só esticado aqui assim. E nem por isso ele pecou. Mas os irmãos chegaram e olharam para José e não conheceram que era Não José. conheceu. Porque ele estava totalmente mudado, cabeça raspada, os olhos esticados, vestido no traje mesmo de governo. Mas, Ruth, vamos tirar o pessoal aí dessa... 1 João, capítulo 3 e versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pronto. O que é o pecado? os Se alguém te mandamentos. perguntar para você que está assistindo aí o programa, o que é o pecado? Você vai dizer a transgressão da lei. Que lei é essa? Os mandamentos. Os mandamentos. Que lei é essa? Os mandamentos. Então, o João está deixando aqui bem claro que aquele que transgride a lei, ele é pecado. Todo aquele É a transgressão. que pratica o pecado também transgride a lei. Né? A transgressão da lei é pecado. A pessoa acha que se andar com vestido lá, cobrindo O os que é o pés, pecado? é a transgressão da lei. Você aprendeu isso? Você Mas solta a língua para Francisco falar mal. Arraes, obrigado, Francisco. Eu acredito, Mas para falar mal do seu vizinho, mal eu dos acredito que irmãos, lá com mal Francisco do Arraes próximo. também foi aquele aniversário muito forte, hein? Foi um A aniversário. família unida ali, os E filhos. hoje nós queremos até os parabenizar, parentes. que ontem eu não prestei atenção, era aniversário da minha irmã e do meu sobrinho. Da Cristina, né? Da Que é a Cristina diretora e do Kel. colégio. E do Kel. Aí o Carneiro, moço, eu não Carneiro. fui, nem você, mas aí meu filho, Dani, Eu foi. não fui. Ah, tu foste, né? Que tu trouxe o Carneiro pra mim. Rapaz, quase que eu perdo o bode, sabe? Não tinha bode não, rapaz, tinha carneiro. Com macaxeira. Né? Mas Tinha mostrando galinha caipira, tudo que vem Não, de mas lá de Monte Alegre. o carneiro, para mim, porque é o seguinte, no judaísmo a gente aprende a comer o carneiro, né? Você sempre o compra na carneiro. feira da 28 carneiro, esse domingo, pra gente comer. Você come, aquela gordura é saudável. A gente não sente peso em comer uma carne, é uma carne abençoada. Então, eu estava meio com vontade de comer um carneiro, e assado, bem assado. O pai chegou aqui do jeito que Deus mandou, ó. No pacote, ainda com macaxeira cozida. E uns pedaços de queijo, só para variar. Aí eu comi a metade, e ainda deu vontade de comer tudo. Eu digo, não, mas amanhã, de manhã, eu vou tomar café com esse carneiro. Então, as bênçãos de Deus, né, Francisco?
para o ano, nessa mesma data, nós estaremos comemorando seu aniversário de novo, viu? Eu acredito que Deus vai te dar muita saúde. Ei, o que é o pecado? A transgressão da lei. Nós estamos falando aqui todo dia. A Ruth, quando eu era um pecador desgraçado, transgressor da lei, eu vivia numa vida de tribulação, porque não tem paz no coração daquele que está em pecado. O transgressor da lei, ele até pensa assim, não, mas eu sou um religioso, eu sou isso, aquilo, outro, mas se tu é uma transgressão da lei, um dia tu vai bater de frente com o dono da lei. E a pessoa, como diz assim... Como é que eu vou dizer que a lei... Com falso testemunho, a pessoa ainda vai perante o juiz com a cara de pau e dá mentir lá com falso testemunho, acusando alguém. O que eu fico assim incomodado, Ruth, é que as pessoas estão aprendendo tanta coisa nova no mundo e essas coisas que Deus colocou na Bíblia para a pessoa entender, porque não precisa no Novo Testamento dizer que o pecado é a transgressão da lei, porque desde o princípio Deus vem castigando o seu povo por transgredir a lei, não é por outra coisa. Deus sempre se levantou contra as nações quando elas praticam a transgressão da lei. Deus sempre castigou Israel a ponto de morrer muita gente por causa da transgressão da lei. Porque na transgressão da lei é que você passa a adorar outro Deus e não sabe. Aí vem a inveja, né? Que é o mandamento 10, que diz: não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, sua serva, seu servo, seu boi, seu asno, e tudo que seja do teu próximo. Aí vem a inveja. Da cobiça, né? Por causa da inveja, ela puxa os outros mandamentos todinho. Por causa da inveja, ele começa a desejar, né? Aquilo que seja do próximo. Aí vem a mentira, vem o roubo, ou pode vir a matar, vem o roubar, tudo conforme a inveja, né? Ruth, a pessoa vai planejando. Deixa eu te falar uma coisa. Assim, quem rouba, mata. Mas né? a inveja, ela é a arma do incompetente, do covarde. Hein, Ruth? Uma vez, eu mandei pintar a igreja, e ali, quando a pessoa entrava na parede de frente assim, eu mandei fazer a lei dos 10 mandamentos. O pintor, ele levou quase uma semana para fazer isso aí. Aí ele chegava lá e estava no chão. O que foi? Não, rapaz, é porque a gente vai fazer isso aqui. Isso aqui mexe demais com a gente. Ele desviado. O Dino. Quando ele terminou, eu paguei ele. Aí ele ficou assim, rapaz, esses mandamentos foi o que mais me deu trabalho, porque mexia comigo. Eu estou errado em tudo. Estou zerado, só pecado. Não tem uma virtude olhando para isso aí. Então, aí as pessoas entravam na igreja, davam de cara com os 10 mandamentos, e elas começavam a se incomodar. E houve grupos dentro da igreja para que eu tirasse aqueles mandamentos, pintasse da parede. Eu falei, não vou tirar. E aqui, através dos mandamentos, ou através de você cumprir, você amaldiçoa a sua descendência ou amaldiçoa. É aí que a porta, a brecha para entrar, a maldição hereditária. Eu pequei, aí meus filhos, os filhos dos meus filhos, e meu neto, meu tataraneto, todos cairão na mesma maldição, porque um dia eu abri essa porta. Mas tem condição de você que abriu essa porta fechar, Ruth? Tem. Porque também o Senhor disse que abençoa até 2.000 gerações aqueles que obedecem e guardam, né? Então, para que haja assim, um perdão mútuo, porque hoje é assim, não, ele vem cá, tá em pecado, eu vou orar por ti, aí teus pecados vão ser perdoados, daqui a pouco, desse instante já é santo, já não tem mais pecado. E a pessoa sai toda empolgada, mas o bicho feio tá com o pecado dele anotado na caderneta dele. Ele já sai com o pecado, porque ele sai com o pecado do orgulho. Aí, através do pecado do orgulho, ele já acha que é melhor. Já vai pisar no irmão pecador lá, achando que ele não tem pecado. Ele vai executar a autoridade sobre as pessoas. Aí já vem as maus palavras negativas de maldição. E tem muitas famílias que, através disso, você vê, tem família que chega até casar, mas não vive
Aí você vê várias famílias que chegam a casar, mas não vivem com o marido. Na minha família existe uma maldição hereditária. Hum, Existe não, uma não, várias. várias. Porque todos os meus parentes, meu pai, minha mãe, meu pai, quando ele faleceu, ele era adventista. E ele pregava sobre os mandamentos. Mas a minha mãe, ela morreu, era assembleana. Não guardava o mandamento de Deus. Então, existe uma maldição da parte da minha mãe que ainda pleiteia voltar. Que é a feitiçaria, né? Porque ela era da Umbanda, essas coisas assim, mãe de terreiro. Mas como ela se converteu ali e tu quebrou essa maldição, então hoje não resiste em nosso meio, na nossa família, da minha família, nenhuma pessoa que esteja mexendo com forças ocultas, Umbanda, essas coisas assim. Tudo está na igreja. Assim, se for mérito, eu tenho até um mérito, né? Eu ganhei tua mãe, tua irmã. Mas nós não temos mérito nenhum diante de Deus. E depois a responsabilidade ainda de consertar, porque a gente acha que é só pregar e aceitar. Mas tem a responsabilidade de cuidar, de quebrar, né, o pacto, para quebrar as maldições. Quantos pactos eu já quebrei de pessoas aí que estavam endemoniadas, fez pacto com o diabo queria levar na carne mesmo e eu não deixava, e lutei. Até que essa pessoa foi libertada. Eliane, shalom, bom dia, Ruth, Shabbat shalom. A maldição hereditária, deixa eu concluir na parte da doença, ela vem. Vem, por exemplo. A genética, né? Também tem outro tipo de doença que vem na genética. Esse negócio aí que as pessoas não falavam, só falavam do sangue, vem do sangue, né? A diabetes. A diabetes, a 1, ela é maldição. A 2, ela não é maldição. A 2, não, ela não vem da genética. A diabetes de número 2, ela é uma diabetes adquirida. Porque a 1, o pâncreas não fornece mais, não produz mais insulina. Mas a 2, ele produz, mas não é suficiente para limpar, abrir as células, para que o açúcar entre dentro das células e não fique no sangue. Porque o que é diabetes? Os médicos dizem que é o açúcar no sangue. Mas isso é uma maldição hereditária de família que você pode quebrar. Que vai passando de pai para filho. Passando de pai para filho. A doença do coração. Eu conheci aqui na cidade de Marabá, quando eu era criança, botando nisso, meio século para trás, pessoas que na família tinha essa maldição de tuberculose. A minha mãe gostava de falar sobre esse negócio, dessas maldições de tuberculose. Todos da família, aqui e acolá, um já estava tuberculoso. Aqui e acolá. Mas como essa onda de vacina, que muita gente ignora, que quem radicou isso aí, quem acabou com o estudo aí de tuberculose, hoje não se fala de tuberculose. Foi as vacinas. Foi as vacinas. E muita gente aí saiu dessa maldição. Agora, aí tem a maldição de loucura, que diz que vai passando de um para outro também, né? Tem a loucura, a depressão. Até essa maneira da pessoa, às vezes, ser lésbica ou homossexual, tudo também é um tipo de maldição. Olha, Ruth, aí é uma questão que é muito dinâmica para a gente dizer se aqui é maldição ou não é. Porque existe, sim, forças, espíritos que levam a pessoa a isso. Mas existe também na genética também. Pois é, porque na genética vem a maldição. Porque uma é no sangue, a outra é espiritual. Aquela história de cura gay não existe. Não existe. Você vê que teve uma briga aí, um negócio de cura gay aí, e foi uma confusão, e deu processo, deu aquela coisa. Não. Porque o que nós devemos fazer é que essa pessoa nasceu diferente, respeite. Respeito. Às vezes ele veio para pagar uma dívida do passado. Ninguém sabe ali quais são os planos de Deus naquela vida. Mas nasceu, era homem, agora é mulher, agora nasceu mulher, agora é homem. Isso não compete a nós. Não, entender isso aí não. Porque desde o início da Bíblia já existia. Já existiam essas coisas. Sempre era assim. Você vê que Sodoma e Gomorra foi destruído, não foi por isso. Mas havia lá. Havia. Mas era mais escondido, né? Hoje em dia está liberado. E aí... Você mesmo é conhecedora de pessoas que me procuram, que tem esses problemas.
né? Que nasceu mulher e agora é homem. É homem que nasceu homem e hoje tem desejo por outro homem. E quando estão na pior, eles correm para cá. Porque sabe que eu atendo com carinho, não lhe cobro nada para ajudar. Respeita, né? É respeito. E nós temos muita gente aí importante. Porque tem uns que é incubado, né, Ruth? Tá no armário. Então, no armário, não pode falar. Aí vem com a gente conversa, a gente ora, faz campanha de oração junto com eles. Porque, Ruth, qualquer pessoa que vier a nós temos que acolher. Tem muitos que eles chegam até casar, né? Por causa da represária, por causa da família, olha, por Ruth, causa da sociedade. Vamos supor assim, um casal que tem um filho autista. Ou com síndrome de, né? Síndrome de Down. Essas duas enfermidades, o casal que tem, aquela criança só, ela perturba a família toda. Perturba a família toda. Não é fácil. Eu conheço uma cantora que tem um filho assim, e eu fico com pena dela, do sofrimento dela. Dá muito trabalho, né? Agora tem gente que, em vez de ajudar, vai criticar. Vai criticar. Não deixa. Na nossa família não tem essas coisas, mas se um dia tiver, se for da vontade de Deus que esteja, a gente deve estar preparado para receber, porque não é um ET, Ruth. Não é um ET. É uma pessoa que veio e outra coisa, ela tenta mudar, porque na solidão, nas dificuldades do dia a dia, essas pessoas elas sofrem muito. Agora, o que é que você tem que dar para essas pessoas? Amor, carinho, conversar, fazer com que elas se tornem uma pessoa igual a nós. Né? Agora nós estamos falando de mandamentos, certo? Nós já estamos acabando, né? Yes. Em Deuteronômio 28, que aí ele vai falar sobre bênçãos e a maldição daqueles que não obedecem os mandamentos. Deuteronômio 28. Ruth, me diz uma coisa, o que é o pecado? É a transgressão da lei. O que é o pecado? Transgressão Faça da lei. isso, pergunte. Assim, não, é porque eu cortei o cabelo, eu pintei a unha. Rapaz, o homem inventa tanta coisa para aprender. A religião, na realidade, ela é para aprender as pessoas. É aprender com essas coisas aí de homem. Porque se as religiões pregar o que é o pecado e pregar o que é os mandamentos de Deus, toda religião vai crescer, todo líder vai crescer, vai acabar essas contendas que está havendo aí. Porque deixaram brecha. Aqui em Deuteronômio 28 diz assim, nós estamos terminando, é só para nós encerrar. E quem está falando é Deus. Diz assim, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Eterno teu Deus te colocará acima de todas as nações da terra, e virão sobre ti todas as bênçãos e te alcançarão, pois obedecerás à voz do Eterno teu Deus. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a cria de teu gado, os rebanhos de tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Eterno entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, vencido diante de ti. Bom. O que é que diz no começo? Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos que eu te ordeno hoje, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Não precisa o crente estar correndo atrás de campanha de bênção. Não, lá tem um pregador, lá na ponta da rua tem uma mulher que adivinha tudo. Vamos lá. Ei, não é assim. Deus está dizendo aqui, se tu ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de quê? De guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje. Como é que eu vou ouvir a voz do Senhor teu Deus? É porque eles acham que só ouve através de outra pessoa. Aí o a pessoa, próprio Deus falando? Agora o versículo 15. Lendo a Bíblia. Agora o versículo 15 daqueles que não deixa eu vender esse pedaço aqui. Então vende. Aí deixa eu vender meu boi. Aí, Ruth, o que é que diz? Se ouvires a voz do Senhor... Mala, queremos te agradecer pelo carneiro, que o Raimundinho comeu, gostou. Rapaz, não fale comida não, senão... Aí, veja bem, meu irmão, Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, dá
os mandamentos, e não é 10. Não é 10. Não é 10. Os mentirosos ficam dizendo aí que é 10 por causa Tem gente que das já duas acha tábuas. difícil os 10, aí quando diz 613, eita, e agora Porque ferrou. se a liderança ensinasse o seu povo a guardar os mandamentos, eles sabiam que os mandamentos são o quê? São os ruquim, são os mitzvot, estatuto e juízo. 4 coisas é os mandamentos. A doutrina que é para ter nas religiões é a guarda dos mandamentos. Que se a liderança ensinar, ele também será abençoado, os filhos dele serão abençoados. Aí tem líder que os filhos é tudo caído e ele lá lutando ali na religião. Por que os filhos dele é caído? Porque ele não ensinou os mandamentos desde pequeno. E nem ele dá o exemplo. Nem ele dá o exemplo. Quando os pais faz, os filhos têm como exemplo. Aí quando vê o pecado, entra na família, pega os filhos adolescentes. Aí por quê? Não estão protegidos. Porque o que guarda é a santidade do crente. É qualquer tempo, qualquer hora, que guarda a santidade de dentro. O caminho. Escuta, o que guarda a santidade do crente é a obediência aos mandamentos de Deus. Não invente outra coisa não que não dá certo. Que ele diz assim, ensinar a criança no caminho que deve andar, né? É o dever de todos os pais. Aí, hoje em dia a gente fica assim, mas se mais tempo eu tivesse conhecido, né? Quando meus filhos eram crianças. Então, para ensinar. Bora pro 15? O 15. Para quem não guarda. Para quem não guarda. Vê como é que tá a tua vida. As maldição que vem. Crente. Vê a tua vida aí como é que tá aqui no versículo 15. Aí você vai ver como é que tá os crentes de hoje. Lê aí. Bora ver se a vida tá... Eu vou até calar só para ouvir. Tomar aqui um pouquinho de vinagre. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Se não ouvires a voz do Eterno teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos e estatutos, que eu te ordeno hoje, então virão sobre ti essas maldições e te alcançarão. Maldito será na cidade, maldito será no campo, maldito será o teu cesto, a tua amassadeira, maldito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, a cria do teu gado, do teu rebanho, tuas ovelhas, maldito será a entrar, maldito será a sair, maldito sobre... São do 15 até o 68 versículo, é só maldição em cima do crente. Todo tempo maldição, maldição, maldição. Casa, separa, divórcio, essas coisas. Tudo está falando aqui nesse capítulo. Se você tiver um tempo, leia aí na sua casa o capítulo 28 de Deuteronômio. O 27 ele diz que a pessoa vai ter hemorroida. No 28 ele diz que vai ter entupimento do coração. É por isso que eu tenho um amigo que ele... 29 diz que a pessoa fica cego. Acho que a maioria do ser humano usa óculos, né? Estão ficando cego. Igual nós. A pessoa ficar... mas não estou cego. Eu estou com 65 anos. Tem letras aí que eu leio, você precisa de óculos. Ei, Ruth, mas eu tenho um amigo que ele está morando... Hoje ele mora em Belém. Já foi vereador, deputado. Ele tem uma tal da hemorroida. Olha o que a Bíblia está dizendo. Aqui diz assim, no versículo 30... A hemorroida é pior do que ficar cego. Diz, mulher desposará e outro homem dormirá com ela. Quer dizer, a mulher casa, mas o casamento não dá certo. Não dá certo. Depois ela vai dormir com outro. Com ele que casou aí e separou, olha aquilo que Deus está falando contigo. E não deu certo aquele casamento, porque nem tu nem ele guardavam os mandamentos de Deus. Aí, Ruth, aqui a Bíblia diz que aqueles que não guardam o mandamento de Deus, os filhos são maldição para Deus. Aí diz assim, edificará uma casa e não morarás nela. Aí construiu uma casa, o outro vem e mora nela. É sapato de pano. Aí diz assim, plantarás uma vinha e outra pessoa que vai colher, né? Não, você não tem proteção. Agora, a guarda dos mandamentos, ela tem um segredo, Ruth. Primeiro, santidade. Segundo, ela te dá prosperidade financeira. Porque está escrito lá no Salmo, está escrito lá no Salmo 37, o rei Davi, falando dessas grandezas, ele diz, fui moço, eu sou um velho. Nunca vi desamparado um sadiquim, né? Um justo. É justificado por quê? Pela lei. O justo é justificado diz pela assim, lei. Que a pessoa gera filhos e filhas, porém não serão para ti, porque irão em cativeiros. É duro quando nossos filhos vai preso. Por exemplo, assim, nós tivemos dias aqui na nossa casa, ficou só nós dois. Nossos filhos todos foram. Aí agora já voltou 2. Já tá 2 com a gente aqui e tal.
Agora não, já faz tempo que uma voltou e agora já voltou o casal, né? Que é meu filho e a nora. Aí para nós é alegria, porque a gente aqui e tal, todo mundo. Isso aí está se cumprindo a palavra de Deus. E tu verás o filho dos teus filhos e a paz em Israel. Tu verás os teus filhos sobre a tua mesa. Tu lembra que a tua mãe, o que ela fazia final de semana? Aí juntava filho, nora, os parentes, tudo em redor da mesa. Todo domingo na casa da Florenista estava aquele monte de gente ali, de parente, porque isso é bíblico. Isso é o cumprimento da palavra de Deus. Mas nós vamos encerrar. Ei, se você ficou chateado com a gente, porque nós falamos a verdade, confira na Bíblia. Eu ficava encabulada quando não zanga com a gente não, viu? Eu orava, eu fazia a campanha, e quando eu ia ler Deuteronômio, eu via a minha vida lá toda desmantelada, toda. E eu digo, meu Deus, que Deus é esse que eu estou servindo? Eu queria servir um Deus, mas não obedecia aos mandamentos, estava difícil. Ruth, você achar que está servindo a Deus, se obedecer ao mandamento, você está muito enganado. Ei, você vai bater de frente com ele num dia, aí ele vai te cobrar tudo, suas mitzvot, os ruquins, estatutos e juízos. Tudo está inserido. Inserido em quê? Dentro dos mandamentos de Deus. E não é só 10, não. No próximo programa a gente vai falar algumas coisas sobre o que de pegar os mandamentos de Deus, o que ele diz que é ruquinho, o que ele diz que é mitzvot, o que ele diz que é estatuto, o que é juízo. Porque lá em Malaquias fala, no capítulo 4, versículo 4, fala da lei de Moisés que eu dei em Horebe, que é estatuto e juízo. Você que abandona o Velho Testamento porque não é coisa velha, não serve mais. Você está dizendo que o Deus de Abraão, de Isaac, construiu todas as coisas, a palavra dele não serve, porque a palavra dele está aqui, no Velho Testamento, não é no Novo não. No Novo não, Deus não fala no Novo Testamento. Aquela como é 2 Crônicas 7:14, que o Senhor diz que vai esquecer dos filhos, que esquecer do mandamento. Não me lembro bem. Não é isso não. Porque esquecerei, porque tu não guardaste os meus mandamentos, eu esquecerei de teus filhos, né? Mas tem muitas passagens bíblicas aí, que a gente uma hora... Deixa Deus mandar, deixa Deus mandar que a gente fala. Deixa. Estamos chegando ao final de mais um programa. Tenha um final de semana abençoado, você e sua família. Ei, vai para sua igreja, não sai da tua igreja, procure estudar. Se você está lá, é porque assim... Você tem o chamado de tem o chamado para lá. E outra coisa, toda religião é um degrau para se voltar para Deus. Né? Então, ame o seu líder, a sua líder, ame de coração, não seja avarento, porque avarento não é dizimista e não é ofertante. Mas aquele que dá com as mãos abertas, receberá com os braços abertos. É uma pessoa que dá uma flor, sempre fica o perfume nas suas mãos. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Shalom, shalom.